Agradeço a presença de todos e sobre a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Então, está dispensada a execução do índice Pescaria Brava. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa do MDB para que realize a leitura da 25ª ata da sessão ordinária realizada em 9 de agosto de 2021. Ata da 25ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2021. Aos 9 dias do mês de agosto de 2021, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situada na dependência da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM-320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reunidos seus vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Gerson Castro de Souza, e secretariada pelo vereador Jair Ronaldo Corrêa. O presidente dispensou a execução do índice de Pescaria Brava. Posteriormente foi realizada a leitura da ata da 4ª sessão extraordinária e leitura da 24ª sessão ordinária. Em seguida foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação de matéria inclusa em pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves e Silva, Jairson Castro de Souza, Jair Ronaldo Corrêa, José Heraldo Francisco, Leandro Francisco, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Dalida Santos Cornélio. O vereador Miguel da Silva justificou sua ausência. Havendo quórum regimental, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições constantes na ordem do dia. Foi realizada a leitura do ofício direcionado aos vereadores com a defesa apresentada pelo chefe do Poder Executivo quanto à rejeição das contas referentes ao exercício 2018. Os vereadores Jair Ronaldo Corrêa e Rosilene Faísca da Silva apresentaram o requerimento de número 23 de 2021 solicitando a limpeza das árvores centenárias do Centro de Pescaria Brava. Em seguida, o secretário realizou a leitura dos projetos de lei constantes na ordem do dia. Projeto de lei complementar número 24, de 29 de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que cria programa voltado ao incentivo, apoio e desenvolvimento das microempresas e do microempreendedor individual, denominado Recupera Brava, e estabelece outras providências. Projeto de lei ordinária número 19, de 9 de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Pescaria Brava a ceder ou doar bens ao Estado de Santa Catarina para uso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei complementar número 21, de 22 de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 67 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Projeto de lei complementar número 23, de 22 de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 39, de 16 de dezembro de 2015 e dá outras providências. Projeto de lei de número 15 de 2021, de agosto de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua no bairro Santiago, nesse município de Pescaria Brava, e dá outras providências. Após a leitura, os projetos foram colocados em discussão e em votação, sendo aprovados por maioria em primeira votação. O projeto de lei de número 15 de 2021, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado em única votação. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 16 de agosto de 2021, às 19 horas. Senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da última sessão ordinária. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa do MDB para que realize a chamada aos senhores vereadores para a verificação de presença. Gilberto Neves de Silva, Jair Ronaldo Corrêa, presente. Jairson Castro de Souza, presente. José Heraldo Francisco, Presente.
Leandro Francisco, Presente. Miguel da Silva, Presente. Rinaldo Rodrigues, Presente. Rosilene Faísca da Silva, Presidente, gostaria de justificar a falta da vereadora Leia, ela, por motivos de saúde, não pode estar aqui presente hoje. Ok, então. Thalita Santos Cornélio. Presente. Portanto, senhor presidente, com a justificativa da vereadora Rosilene Faísca da Silva por motivo de doença, os demais vereadores se encontram nesta Casa Legislativa. Solicita o senhor Jairo, secretário, o senhor Jairo Romano Correia, MDB, para que realize a leitura das proposições do projeto de lei constante na ordem do dia. Mas antes, a palavra está com a vereadora Thalita para a apresentação do seu requerimento, de número 24. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Cumprimentando você, cumprimentando a casa, cumprimento também a todos que estão aqui nos assistindo. Requerimento número 24. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma regimental, depois de ouvido o plenário e se aprovado, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações quanto às providências que estão sendo tomadas através da Secretaria Municipal de Assistência Social em relação à distribuição das cestas básicas para as famílias que estão inscritas nos programas sociais e as demais que também necessitam devido ao enfrentamento da pandemia Covid-19. E se existe algum planejamento para manter essa entrega mensalmente para essas famílias com vulnerabilidade social. Solicita ainda informações de quantas cestas básicas já foram distribuídas no corrente ano e quantas famílias estão cadastradas em programas sociais. E quais delas já foram beneficiadas com essa cesta básica distribuída. Justifico o referido pedido, tendo em vista que o momento em que enfrentamos é delicado. E sabemos que são várias pessoas que necessitam deste auxílio momentâneo para assegurar o sustento de sua família. Sala das Sessões, 16 de agosto de 2021, respeitosamente, Thalita Santos Cornélio. Então, dando continuidade, a palavra está com o vereador Jairo Romano Correia. Projeto de lei ordinária de número 27, de 13 de agosto de 2021, emenda. Inclui ação e altera programa do PPA de Oelo e abre crédito adicional, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano Plurianual, Lei de número 220, de 17 de novembro de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, Lei de número 342, de 10 de dezembro de 2020, e a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2021, Lei de número 343, de 10 de dezembro de 2020, através de abertura de crédito adicional por provável excesso de arrecadação no valor de R$ 2.272.000, para suplementar no orçamento geral do município, conforme especificações abaixo. Justificativa ao projeto de lei ordinária. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que nos termos do artigo 43º da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, autoriza a abertura de créditos adicionais com o escopo de consignar no orçamento do exercício corrente os recursos que serão recebidos ainda no exercício 2021 pela Secretaria Municipal de Saúde, oriundos de emendas parlamentares, certo de poder contar com a valiosíssima atenção dos nobres representantes do povo de Pescaria Brava, encaminho o presente projeto de lei, esperando que o mesmo seja aprovado, haja vista a importância dos recursos a serem consignados orçamentariamente e o evidente interesse público. Gabinete do Prefeito, Pescaria Brava, 13 de agosto de 2021, de autoria do Prefeito Davidson da Silva de Souza, gestor do município. Esse projeto, então, senhor presidente, só para a leitura,
E ainda para mais especificação, todos os vereadores desta Casa Legislativa receberam ou receberão uma cópia deste projeto. Projeto de Lei Complementar de número 23 de 2021, de 22 de julho de 2021, emenda, altera dispositivos da Lei Complementar de número 39, de 16 de dezembro de 2015 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Este projeto para a segunda votação. Projeto de Lei Complementar de número 24, de 29 de julho de 2021, emenda. Programa voltado ao incentivo, apoio e desenvolvimento das microempresas e do microempreendedor individual, denominado Recupera Brava, e estabelece outras providências, de autoria do Poder Executivo. Também esse projeto para a segunda votação. Projeto de Lei Complementar número 19, de 9 de julho de 2021, emenda, autoriza o município de Pescaria Brava a ceder ou doar bens ao Estado de Santa Catarina para o uso do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, de autoria do Poder Executivo, também para a segunda votação. Projeto de Lei Complementar número 21, de 22 de julho de 2021, emenda, altera a Lei Complementar número 67 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências, de autoria do Poder Executivo, também para a segunda votação. Senhor Presidente, são esses os projetos e as matérias que se encontram em pauta nesta noite. Então, para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 19 de 2021 e de 9 de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo. Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Em votação e discussão, aprovado pela maioria. Para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 21, de 22 de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 23 de 2021, de 22 de julho de 2021, também de autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação, aprovado pela maioria. Para a segunda votação, projeto de lei complementar de número 24 de 2021, de 29 de julho de 2021, de autoria também do Poder Executivo. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em votação e discussão, aprovado pela maioria. E também o requerimento para a votação de número 24, da vereadora Thalita, PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Em discussão, em votação, aprovado por todos. Então, conforme nosso regimento interno, concedo a palavra por 3 minutos a cada um de vocês para explicações constantes na ordem do dia. A palavra está com o vereador Miguel. Uma boa noite a todos e o pessoal do Facebook. É mais agradecimento. A minha esposa pegou o convite, está internada na UTI, e eu tenho que agradecer muito a nossa médica aqui do Porto de Santiago e o enfermeiro Mário. Se não fosse esses dois anjos, eu acho que eu tinha perdido a esposa. Eu tenho que agradecer muito essas duas pessoas. Que Deus proteja eles. É só essa hora. A palavra está com a vereadora Thalita. Uma boa noite a todos, como eu já falei anteriormente. Cumprimento agora mais bonitinho os nossos munícipes que estão nos assistindo, mas eu gostaria só de justificar o requerimento que de forma alguma a gente está cobrando algo. É porque às vezes a própria população ela vem e nos pedem esse auxílio e dizem que já estão cadastrados na assistência social e dizem que eles começam a montar contextos de informações de que viram fulano entregando cestas para não sei quem.
Então eu achei por bem que a gente soubesse quem está recebendo essa cesta e quando, para que assim a gente conseguisse justificar para essas pessoas, quando eles vierem nos procurar, de que sim, as cestas básicas elas estão sendo entregadas para as pessoas que precisam. E uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro é que a gente sabe que o assistencialismo, isso não é algo que deva acontecer corriqueiramente, mas a gente está enfrentando um momento muito difícil. Deve estar difícil na casa de todo mundo. Mas só que numa casa, por exemplo, de uma pessoa que só tem um trabalhador lá, eu não acho que essa casa deva ser uma casa que a assistência social não vai poder entregar porque tem uma pessoa que está trabalhando. Gente, as coisas estão muito difíceis. Para uma família onde só uma pessoa trabalha com salário mínimo, uma cesta básica faz uma grande diferença. Então, se a prefeitura puder ajudar, eu acredito que nesse momento é o melhor caminho. Inclusive, eu convido esta casa para, quem sabe, a gente fizesse algum tipo de campanha para ajudar a assistência social com esses alimentos. A gente fazer um ponto de arrecadação aqui e tentar fazer com que amenize um pouquinho a situação dessas pessoas que estão vivendo momentos tão difíceis mesmo. E era isso, presidente. A palavra está com o vereador Jairo. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores e a todos aqueles que nos acompanham pela página oficial da Câmara de Vereadores do município de Pescaria Brava. Aproveito essa oportunidade, senhor presidente, e em nome dessa Casa Legislativa, ou seja, de todos os vereadores que aqui estão e que trabalham para o bem do município, eu queria pedir, a Secretaria de Obras, por exemplo, que deixe uma vistoriada em todo o município e aquelas partes onde foram pavimentadas com lajotas. Eu não sei se é de responsabilidade da prefeitura, de quem executou a obra, que tem vários locais que, com a enxurrada de chuva que já ocorreram há algum tempo, alguns meses atrás, e estão ainda totalmente danificadas. Alguns trechos, por exemplo, estive hoje no sertão da Maricota e tem lá, tá feio aquilo lá, tem 2 trechos lá que a lajota está totalmente pela beira em torno de 1 metro do acostamento do meio fio para dentro, danificada, cheia de buracos e erosões, e aquilo precisa ser recuperado, senhor presidente. Então eu gostaria que, em nome de todos os vereadores, os colegas, enfim, em todas as partes foram revisadas, todas aquelas obras que foram executadas com pavimentação de lajotas foram revisadas para que possa ser feita a recuperação naqueles trechos onde foram danificados pelas enxurradas. Senhor presidente, esta é a minha palavra, o meu pedido nesta noite de hoje. Agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos. A palavra está com o vereador Rinaldo. Boa noite, meus companheiros e companheiras de vereadores, a quem nos assiste pelo Facebook, aos nossos colaboradores. Só entrando aqui no assunto aqui da nossa companheira Thalita, eu acho que aqui em Pescaria poderia se fazer também aquela arrecadação no momento da vacina, né? Ela se mostrou efetiva e tem bastante sucesso nas nossas cidades vizinhas aí. E aqui a gente não aderiu, a gente poderia conversar com o pessoal da Secretaria de Saúde para divulgar também na hora que divulga o local e a idade que está vacinando. É um momento que as pessoas estão aguardando ansiosamente, estão loucas para tomar a vacina, estão com o coração mais feliz, mais aberto. Também, de repente, nesse momento a gente pode aproveitar, né, para virar um momento de caridade também com essas pessoas que estão enfrentando a pandemia aí nesse momento difícil. E fazer um programa aí junto com a vacinação para angariar alimentos, 1 quilo, uma cesta básica, quem pudesse levar no momento da vacina. Eu acho que a gente passou batido aqui em Pescaria Brava, né? Se mostrou bem, pelo que a gente vê aí nas redes sociais, nas outras cidades aí, aparentemente deu muito certo. E eu acho que a gente poderia criar esse programa aqui. Boa noite. Então, antes de encerrar, queria dar uma boa noite a todos os vereadores, as pessoas que estão nos assistindo aí na nossa página aí pelo Facebook, aos colaboradores dessa casa.
E queria pedir para a Secretaria de Obras, até não formalizei o requerimento, que dê manutenção nas nossas academias ao ar livre. Tem algumas instaladas no nosso município, tem o bairro do Aquaraçu, lá na igreja Santa Paulina, que as pessoas, não vou dizer frequentemente, mas sempre estão lá utilizando. Então é importante essa manutenção, é cuidar do patrimônio. E quero dizer para vocês, vereadores, sobre a questão daquela obra do Sertão, de Estiva Sertão de Cima. A gente está numa agonia ali, uma obra que tem que ser finalizada, ela é muito importante, tanto a questão da pavimentação como a questão da energia. Está lá agora uma placa da Celesc, onde a obra tem um prazo de 240 dias, que ela tem que ser finalizada no dia 17 de 11 de 2021. Então, qual é o prazo? A empresa ali tem 8 meses, foi o Botega que ganhou aquela licitação. Frequentemente estou ligando para o responsável do Botega, que mande o pessoal para ali, para finalizar essa obra o mais rápido possível, porque aqui dali está muito perigoso. E depois partir para a questão do término do asfalto, que é a questão de lombada, meio-fio, calçada, placa de sinalização. Então a gente sabe que é uma obra de grande valia, que para nós aqui dali é muito gratificante. Aonde dá essa chuva aí, ou quando não chove, a prefeitura vai lá, ia lá, arrumava, botava um areião, mas aí tinha a questão do pó. Então foi uma coisa que para nós, sem comentários, que dali foi uma grande conquista, não só para o nosso bairro, mas para quem passa ali diariamente. Então, não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 23 de agosto, em seu horário regimental, às 19 horas. Boa noite a todos.